Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, deixei aqui o slide em 5 segundos para vocês verem o tema dessa transmissão de hoje, que é um oferecimento aqui da página do Facebook do Especial Jus Cursos Online. Como estudar o regulamento da Previdência Social para o concurso do INSS, quer técnico, quer analista ou mesmo perito médico previdenciário. A meu ver, este é um ponto fundamental para que a pessoa consiga ter um elevado desempenho em direito previdenciário. Elevar desempenho para mim é fechar a prova ou no máximo errar uma questão. É certo que o decreto 3.048 de 99 faz parte do edital, daí que qualquer disposição envolvendo o regulamento da Previdência Social, em tese, pode ser cobrado. Mas é fato também que, infelizmente, isso é lastimável, não deveria acontecer. Diversas leis posteriores, e a lei está acima do decreto, na hierarquia da pirâmide das normas jurídicas, várias leis posteriores tornaram dispositivos do decreto 3.048 de 99, o regulamento da Previdência Social, obsoletos, desatualizados. Só que, a grosso modo, o regulamento tem dispositivos que ainda fala que o INSS arrecada a contribuição previdenciária. A arrecadação da contribuição previdenciária, mesmo antes de 2007, já era da Secretaria da Receita Previdenciária e passou em 2007, mais de 10 anos, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil em nome da União. Modificações dos dependentes dos segurados de 2011 da Lei 12.470 não foram incorporadas no regulamento, que é o filho e irmão com deficiência mental e intelectual, por exemplo. Disposições envolvendo o salário maternidade na adoção ou salário maternidade derivado, Lei 12.873 de 2013, não foram incorporadas no regulamento da Previdência Social. Os novos direitos previdenciários do empregado doméstico, Lei Complementar 150 de 2015. O regulamento não foi alterado para fazer a respectiva inserção. As disposições da Lei 13.135 de 2015, principalmente envolvendo o benefício previdenciário de pensão por morte, a pensão por morte vitalícia e temporária de cônjuges, companheiros e companheiras, não foi inserido no âmbito do regulamento da Previdência Social. Vejam quantas situações tornaram dispositivos desatualizados. Daí que, considerando também que a maioria dos candidatos do INSS não tem formação em direito, porque para quem tem formação em direito já é difícil saber as regras do regulamento da Previdência Social, que estão atualizadas, imagine para quem não tem formação em direito. Eu costumo dizer que o longo regulamento da Previdência Social é um campo minado. Se você pisar no lugar errado, você explode e erra a questão. Você tem que ser guiado para passar por esse campo minado e chegar ao final inteirinho, incólume. E esse é o objetivo desse projeto, e é essa a novidade que eu vou anunciar para vocês. Essa é a transmissão de número 1, que a gente chama Dicas Gerais. Não é possível, em uma única transmissão, fazer algo realmente significativo e útil para o estudo para o concurso do INSS no regulamento da Previdência Social. Então nós resolvemos, os alunos sempre pediram muito isso, é muito relevante, resolvemos fazer uma série de transmissões, em média a periodicidade é mensal, iniciamos hoje, 30 de agosto de 2018, e eu quero fazer uma transmissão por mês na média. Em setembro teremos outra, na segunda quinzena de setembro, para a gente ir vencendo a orientação específica de estudo no âmbito do regulamento da Previdência Social. De modo que essa transmissão hoje é para dar uma visão geral de orientação a respeito do regulamento da Previdência Social. E hoje eu já vou exemplificar, eu já vou trazer parâmetros de estudo do regulamento, já vou trazer regras do regulamento passíveis de atualização, mostrar para vocês as inovações do regulamento e até como tem questões do INSS que você só acerta se você conhecer o regulamento da Previdência Social. Com o texto da Lei 8212 e 8213, você não vai chegar a ter o suporte necessário para responder a questão.
Para o aluno que vai estudar o regulamento para o INSS, o que ele tem que ter em mente? Quais são os parâmetros? Qual é o foco dele? Ele tem que visualizar as disposições atualizadas do regulamento, ver o que está atualizado, ou tem que verificar também as regras que precisam ser atualizadas à luz das alterações, principalmente na Lei de Custeio, a Lei 8212, e na Lei de Benefícios, Lei 8213, que tragam novas informações não existentes nas leis e na Constituição de 88. Vejam, existem vários artigos do regulamento que são cópia da Constituição. Cópia de regras do artigo 194 a 204, que são os artigos constitucionais da Seguridade Social. Não é o foco, porque você já estudou isso no direito constitucional, a Seguridade Social. Pode repetir? Pode, mas não é o foco aqui, o filé, o que você tem que ver para acertar a questão de prova. Tem artigos do regulamento que reproduzem a Lei 8212 e a Lei 8213. Você já estudou lá, porque você estuda a parte constitucional e estuda essas duas leis pilares. E outras leis correlatas, como a Lei Complementar 142, que trata de deficientes, aposentadoria de deficientes, Lei 9876, fator previdenciário, a importantíssima Lei 10666 de 2003, etc. Além da Lei Orgânica de Assistência Social, que é a parte de direito da assistência social. O que você tem que buscar no regulamento é o que é que não tem na lei, é o detalhe que só está no regulamento, e o que é que está no regulamento que é cobrado em prova, e o que está no regulamento que cai em prova e que não tem na lei, o que é atualizado e o que é que eu preciso atualizar com base nas leis previdenciárias posteriores que tornaram aqueles dispositivos, pelo menos parcialmente, obsoletos. Esse é o primeiro foco que você tem que ter. O segundo foco são as disposições que têm perfil de cobrança no histórico das provas do INSS. É evidente que qualquer disposição do regulamento da Previdência Social, a gente vai trazer isso nas transmissões subsequentes, já caiu questão de credenciamento de asilo para recebimento de benefício via procuração, por exemplo, já caiu alguns artigos bem específicos do regulamento. É evidente que o estudo para o INSS requer você passar o pente fino no regulamento, mas você vai dar priorização naquilo que você acompanha e vê que é mais cobrado. Seus olhos vão ficar mais vidrados e mais atentos naquilo ali. Disposições que não se limitem a reproduzir o texto da Constituição e das leis previdenciárias, porque é algo que você já estudou. Quando você, no estudo orientado, e você tem que ser orientado devidamente para estudar direito previdenciário para o INSS, sob pena de você rodar e não sair do lugar, ou estudar disposições desatualizadas ou mesmo desnecessárias, as disposições que você já estudou na Seguridade Social, na Constituição, na Lei 8212 e 8213, que o regulamento reproduz, aquilo não é nenhum tipo de novidade para você. Bom, ao longo das transmissões subsequentes, a gente vai fazer parte por parte do regulamento da Previdência Social, principalmente apontando as regras mais importantes para a prova e quais são os dispositivos que têm que ser atualizados. E nessa primeira transmissão é uma orientação geral. Eu vou mostrar exemplos de aplicabilidade prática da Lei 8213, comparando com o regulamento e vendo como caiu na prova, para provar para vocês que esses focos de estudo são, de fato, um lastro importante para estudar o regulamento da Previdência Social. Vejam, nós temos um detalhamento, a Lei 8213, o artigo 11 trata dos segurados obrigatórios, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte individual. No artigo 11, inciso 6, você tem lá como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, um serviço de natureza urbana ou rural definidos em regulamento. A lei, ao definir o trabalhador avulso, o faz pela metade. O dispositivo é incompleto. Inclusive, esse dispositivo da Lei 8213 por si só não permite que nós diferenciemos o trabalhador avulso do contribuinte individual que presta serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício. Para você entender a diferenciação
entre o trabalhador avulso e o contribuinte individual que presta serviço a diversas empresas, eventualmente, portanto, sem vínculo empregatício, você tem que beber a água no detalhe do regulamento da Previdência Social, que é justamente a necessidade da intermediação do serviço. Esse ponto específico de caracterização da filiação de um trabalhador avulso, que é o serviço intermediado por um órgão gestor de mão de obra, se for trabalhador avulso portuário, ou pelo sindicato da categoria, se for um trabalhador avulso não portuário, não está na Lei 8213. Então, é exemplo de foco de regra de inovação do regulamento da Previdência Social. Exemplo 1 de inovação. Artigo 9º do regulamento da Previdência Social, inciso 6. Como trabalhador avulso, aquele que, sindicalizado ou não, esse detalhe não está na lei, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, e aqui vem o traço característico do avulso. Com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria assim considerados. E esses casos de trabalhadores avulsos das alíneas também não estão na Lei 8213, nem na Lei 8212. Daí que pode cair na sua prova algum exemplo específico de trabalhador avulso que está nesses dispositivos que você não vai achar na Lei 8213. Exemplos de avulsos aqui, ó. Trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga, que é embarcação para carga e descarga de navios. O amarrador de embarcação. O ensacador de café, cacau, sal e similares. O trabalhador na indústria de extração de sal. O carregador de bagagem em porto. O prático de barra em porto. O guindasteiro. E o classificador, o movimentador e empacotador de mercadorias em portos. São alguns casos que se amoldam como trabalhadores avulsos. Um segundo exemplo, sabemos que a Lei 8213 prevê no artigo 11, inciso 7, o segurado especial, que pode ser o produtor rural ou pescador artesanal, que trabalham em regime de subsistência, individualmente ou com a sua família, e que não tem empregados permanentes. O segurado especial está aqui, artigo 11, inciso 7 da Lei 8213. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. A lei só fala isso. O detalhamento envolvendo a embarcação do segurado especial, que tipicamente é questão de prova, não está na Lei 8213. Está no regulamento da Previdência Social. É uma regra de inovação atualizada do regulamento da Previdência Social. Essa embarcação tinha um critério pré-2015, era 6 toneladas de arqueação bruta, se fosse do próprio segurado especial, e se fosse de um parceiro otorgado, até 10 toneladas. Né? É o parágrafo 14 do artigo 9º do regulamento. Considera-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca profissão habitual o principal meio de vida desde que não utilize embarcação ou, essa é a regra aqui que vigorava até 2015, utilize embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro. Essa regra ela foi extinta e hoje basta que seja uma embarcação de pequeno porte. E embarcação de pequeno porte nós vamos buscar numa lei do direito ambiental, a Lei de Pesca e Aquicultura Sustentável, a 11.959, é a que tem uma arqueação bruta de até 20. Essa é a regra atual. Se a embarcação for de médio porte, acima de 20 AB até 100, ou de grande porte, acima de 100 AB,
aquele pescador não será segurado especial, porque embarcação de médio ou grande porte é incompatível com o regime de subsistência. Na época da prova da FCC em 2012, foi necessário, só com a Lei 8213 você não tinha elementos para acertar essa questão. O João exerce individualmente atividade de pescador artesanal e possui embarcação com 5 toneladas de arqueação bruta. Na época, a embarcação própria é até 6 AB. Hoje é até 20 AB. Então, essa questão ela não mudou o gabarito, se enquadra como segurado especial. Hoje, essa questão colocar uma arqueação bruta de 30, a alternativa certa passa a ser contribuinte individual. Porque dentro do regulamento, na parte de contribuinte individual, isso também não está na lei, o pescador que utiliza embarcação de médio ou grande porte é contribuinte individual. Aliás, dos segurados, o que tem mais regras de inovação dentro do artigo 9º é o contribuinte individual da Previdência Social. É um artigo fundamental de prova, o artigo 9º dos segurados obrigatórios e o artigo 11 dos segurados facultativos. Então, quem não estudou o regulamento com o peso da embarcação, hoje não é nem peso, é a arqueação bruta, critério de dimensão, inclusive, quem não estudou esse detalhe não tinha elementos para resolver essa questão de prova. Daí a importância desses dispositivos de inovação do regulamento da Previdência Social. Embora o que abunde não vicia um brocado jurídico, né, o que sobra não tem problema, o problema é o que falta, artigos que meramente reproduzem a Lei 8212, a Lei 8213 ou a Constituição não é o foco do regulamento, porque isso você já estudou. Por exemplo, o artigo 1º trata da composição dos objetivos ou princípios da Seguridade Social. O artigo 1º do regulamento é cópia do artigo 194 da Constituição Federal. É uma mera repetição, não está no foco. O artigo 2º trata da saúde. Você vai achar o artigo 2º dentro do artigo 196 e 198 da Constituição. Não tem inovação, então não é o nosso foco. O artigo 3º é o artigo da assistência social. Essas regras aqui você acha na Lei 8742 de 93 e também no artigo 203 e 204 da Constituição. Não tem regra de inovação aqui. E os princípios e objetivos da Previdência Social aqui, reprodução do artigo 2º da Lei 8213. Não tem inovação. Então não é algo novo que você vai surpreender para se capacitar para a prova. O artigo 5º do regulamento também, ele copia o artigo 201 da Constituição Federal, não tem nenhuma inovação. O ponto diferencial aqui é estudar o que tem de novo do regulamento, está atualizado, e se não está, como é que eu vou atualizá-lo para cobrar para a respectiva prova. E o que é mais perigoso? O estudo cego do regulamento, ao invés de ajudar, com certeza vai atrapalhar. Quantas vezes eu não já recebi mensagens de alunos, mas professor, está aqui no texto do regulamento, ô amigo, aquele artigo está desatualizado por uma lei, o artigo não foi atualizado até hoje, sinto muito. É por isso que a gente vai dar agora exemplos de artigos necessários do regulamento que precisam ser atualizados pelos alunos. O auxílio acidente só tem um artigo na Lei 8213. Que é o artigo 86. E só tem um artigo no regulamento, que é o artigo 104. Até o advento da Lei Complementar 150 de 2015, que inaugurou novos direitos previdenciários e trabalhistas em favor do empregado doméstico, só quem tinha direito ao auxílio acidente era aquele segurado que tinha contribuição seguro acidente do trabalho. Empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Restrição esta que consta do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8213. O que foi que a Lei Complementar 150 fez? De modo expresso, modificou o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8213 e estendeu o benefício previdenciário do auxílio acidente em favor do empregado doméstico. É uma regra, inclusive, que está lá jogada no cantinho por remissão. Muito aluno nem sabe dessa regra. Contribuinte individual e facultativo nunca tem direito ao auxílio acidente.
e o regulamento não foi atualizado. Essa riscagem em verde aqui sou eu que coloquei, não está lá não. Lá vai estar tudo lá como se estivesse em vigor. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, exceto doméstico, isso aqui não tem mais aplicabilidade, está arriscado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resta a sequela definitiva, a exemplo dos casos do anexo 3, que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia exija maior esforço para o desempenho da atividade que exercia à época do acidente. Tem que riscar isso aqui, atualizar à luz da Lei Complementar 150 de 2015. Já teve aluno que me perguntou isso, ok? E tem mais. Esse artigo 104 tem uma outra importância. O artigo 86 da Lei 8213, por falha dele, só previu uma hipótese de auxílio acidente. Mas existe uma segunda hipótese de concessão do auxílio acidente, inclusive mais grave do que a hipótese do artigo 86 da Lei 8213. E essa segunda hipótese você não vai encontrar na Lei 8213, meu amigo, minha amiga. Você só vai encontrar no artigo 104, inciso 3 do Regulamento da Previdência Social. A hipótese clássica do auxílio acidente é: o segurado sofreu um acidente de qualquer natureza ou causa, deste acidente lhe gerou uma sequela e da sequela gerou repercussão negativa, prejudicou de algum modo, reduzindo a capacidade funcional para o trabalho habitual. Essa aqui todo mundo sabe. O que a Lei 8213 se limita a dizer sobre o auxílio acidente? Está aqui. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Nesse caso, após o acidente, o segurado vai entrar em gozo do auxílio-doença até consolidar a sequela. Vamos supor que ele ficou 6 meses no auxílio-doença. A sequela consolidando, ele conseguindo voltar para o trabalho habitual, o INSS, quando ele voltar a trabalhar, vai converter o auxílio-doença em auxílio-acidente, mudando de 91% do salário-benefício para 50% do salário-benefício, que é a renda mensal do auxílio-acidente. Ele vai receber auxílio-acidente ou até morrer ou até se aposentar, o que acontecer primeiro. Mas vamos mudar o caso. Imagine que o segurado sofreu um acidente que teve uma sequela. Só que a sequela foi tão grave que não apenas reduziu a capacidade funcional para o trabalho habitual daquele segurado. A sequela foi tão grave que ele não tem condições mais de retornar ao trabalho habitual. Sequela impeditiva de retorno ao trabalho habitual do segurado. Mas ele se esforçou, foi lá para o serviço previdenciário de reabilitação profissional, conseguiu se reabilitar para outro caso, está lá com certificado e voltou ao mercado de trabalho em outra profissão. Esse caso é mais grave que o anterior? É claro que é. O caso clássico de auxílio acidente do 86 da Lei 8213, a sequela, ele retorna para o trabalho habitual, não é tão grave. O outro caso do 104.3 do regulamento, a sequela impede o trabalho habitual e ele se esforça e reabilita para outra profissão. É um caso, inclusive, mais justo de concessão do benefício. E essa inovação está aqui, não está na Lei 8213. Só está previsto expressamente no artigo 104, inciso 3 do regulamento, que é a hipótese de impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém, permite o desempenho de outra após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS, inovação do inciso 3 do artigo 104 do regulamento, não prevista no artigo 86 da Lei 8213. Vejam que no artigo 104 tem 2 exemplos. No caput, riscar o empregado doméstico, atualização, e no inciso 3, uma inovação não contemplada expressamente no artigo 86 da Lei 8213. Mas, professor, você acha que esse detalhe vai cair na prova do INSS? Vai. Esse caso do 104.3 do regulamento caiu na prova de 2012. O caso do João. O João
é carpinteiro, exerce atividade como empregado da empresa Carpintaria São José desde dezembro de 2010. Ele sofreu um acidente não relacionado ao trabalho, ocasião em que teve limitada a flexão do seu membro superior direito, lesão que consolidou. Teve um acidente já dispensa a carência de auxílio-doença, auxílio-acidente nunca tem carência, artigo 26.1 da Lei 823. O acidente, o punho entortou e o cabra, como fala aqui no Nordeste, né? O cabra não consegue voltar para o trabalho habitual. O caldeireiro com a mão torta não vai conseguir trabalhar. Mas, à luz do 104.3 do regulamento, ele passou por reabilitação profissional e foi treinado para outra profissão e não se recolocou ainda no mercado de trabalho. Nesse caso, ele recebe o auxílio doença, depois, quando reabilitar, vai converter para o auxílio acidente, por isso que a letra A foi correta. E vejam que é o caso exatamente igual o 104, inciso 3 do regulamento da Previdência Social. Teve aluno na época que não marcou isso aqui, mas esse caso não está no artigo 86 da Lei 823 como hipótese de auxílio-acidente, mas está no 104, inciso 3 do regulamento da Previdência Social. Ok? Bom, eu sugiro que vocês acessem o site oficial da Presidência da República do Planalto e baixem o texto compilado do regulamento da Previdência Social. Clica no texto compilado. Esse material de aula, eu pedi para a minha assessoria aqui do Especial Jus, meus companheiros de trabalho, postarem como nota no Facebook aqui do Especial Jus. Então você pode baixar isso aqui, o PDF. Esse é o link oficial, já com o texto compilado, para tirar aquelas regras que já estão revogadas, senão fica muito grande. Está aqui a fonte oficial do regulamento da Previdência Social. A sugestão que eu faço é baixar, imprime lá pequenininho, frente e verso para não gastar papel. A questão da sustentabilidade ambiental é sempre algo importante, para fazer esse estudo com o regulamento da Previdência Social encadenado no texto compilado na fonte oficial. Essa é a minha dica para você estudar para o INSS, inclusive para que a gente possa fazer um acompanhamento das transmissões seguintes, que a gente vai entrar nos artigos específicos, mostrando o que é inovação, mostrando o que precisa ser atualizado, para você indo fazendo direitinho aí, para poder ficar tudo bonitinho até o dia da prova. A gente tem tempo ainda bastante, pelo menos um ano, para chegar nesse ponto. Então, essa é a apresentação do projeto. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. E a partir de setembro a gente vai fazer uma transmissão mensal. Serão várias. Por quê? Porque o regulamento é grande e eu não sei fazer algo que não seja detalhado. Eu sou muito perfeccionista. Eu sempre procuro fazer o melhor. A gente vai ter aí. Também a gente não tem pressa, porque a gente não tem edital na praça ainda. Então, assim, a gente vai fazendo progressivamente uma transmissão por mês. E a gente vai começando progressivamente pela ordem crescente dos artigos no âmbito do regulamento da Previdência Social. Mas, sem sombra de dúvidas, uma das principais, se não a mais importante função do professor de Direito Previdenciário, matéria de maior peso para o concurso do INSS, é orientar de modo adequado das regras que devem ser estudadas e atualizadas no âmbito do regulamento da Previdência Social. E é isso que nós vamos fazer aqui para vocês em transmissão aberta, até uma colaboração para quem não tem condições de pagar o nosso curso aí no âmbito do Especial Jus Cursos Online. Bom, para aqueles que não são nossos alunos, a recomendação aqui, e tem condições de pagar um curso, nós temos um combo no site do Especial Jus, que é o combo de Direito Previdenciário e Assistencial, com acesso de 150 dias e preço de R$ 276, com 3 acessos por aula. Esse curso tem 32 horas de gravação de Direito Previdenciário, mais 4 horas de gravação de Direito Assistencial, que derrubou muita gente na prova de 2016. Então a gente faz um pente fino na parte, eu separei Direito Previdenciário, 32 horas, e Direito da Assistência Social, 4 horas, total de 36 horas é recomendação de curso. E para aquelas pessoas que gostam do coaching, é um projeto mais específico, a turma 2, a turma 1 lotou 20 vagas, tivemos que fechar, algumas pessoas ficaram de fora. Vamos iniciar em 1º de outubro a turma 2 do coaching,
Os detalhes você acha no site do Especial Jus. O coaching é um projeto simples. São 17 semanas. Toda semana, na segunda-feira, nós postamos aqui na plataforma nossa, do Especial Jus. Postamos a apostila com o texto completo de doutrina. Na sexta-feira, postamos um simulado com 15 questões misturadas verdadeira e falsa e ABCDE. E recebe segunda a teoria, na sexta o simulado. E no domingo o aluno recebe no WhatsApp os vídeos meus corrigindo privativamente aquelas questões e dando as dicas daquela semana. A gente corrige normalmente um vídeo de 15 a 20 minutos no todo domingo. E o acompanhamento pelo coach, que é o Ednei. Ednei foi meu estagiário. Ele estudou, eu sempre incentivei a estudar. Ele é técnico de seguro social, advogado, é pós-graduado na Tocenso, a pós-graduação que eu já coordenei em Direito Previdenciário. Ele faz o acompanhamento, tira todas as dúvidas, e você tem um telefone e o WhatsApp do Ednei para fazer o acompanhamento personalizado. Atua também tanto na parte de orientação quanto na parte motivacional. O nosso site, né, para ficar mais fácil aqui, www.especialjus.com.br. Aí quando você botar especialjus.com.br, vai aparecer esse outro endereço, cursos.especialjus.com.br/home. Então essa é a orientação de estudo, e aí quem não tem condições de pagar um curso, a gente vai seguindo por aqui e fazendo as orientações que são possíveis. Ok, gente? Essa foi a apresentação inaugural do projeto, estudando o regulamento da Previdência Social para o concurso do INSS. Me sigam, vai ser uma transmissão por mês. Acompanha na minha página do Facebook, a minha do Especial Jus, que a gente vai divulgar a próxima transmissão, que vai ser na segunda metade do mês que vem, do mês de setembro. Um abraço para vocês, obrigado aí pela audiência, pela atenção, e tenham todos uma boa noite.